Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Americanas, né? A Mer3. Essa semana ela caiu 70% em um único dia, depois de um fato relevante dizendo que tinha 20 bilhões de reais em dívidas ali não computadas adequadamente, né? Então imagina que você acorda e descobre que tem 20 bilhões de reais em dívidas, né? Inacreditável, mas foi isso que aconteceu essa semana aqui na Bolsa de Valores do Brasil. E aí eu recebi muitas perguntas do tipo: Americanas pode falir? Americanas vai para recuperação judicial? E uma série de perguntas parecidas com essa. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi dividir aqui com vocês um trecho da mentoria que eu fiz com meus alunos essa semana, onde eu expliquei tudo o que aconteceu e os desdobramentos que podem acontecer a partir de agora, tá bom? Então dá uma olhada na mentoria que eu fiz essa semana, dá uma olhada nesse corte. E hoje tivemos um mercado bem agitado, né? Vamos começar como vamos dizer assim, a notícia do dia, né? Hoje, somente hoje, a Americanas, né? Que, enfim, passou por aquela fusão, né, de Americanas, Submarino, B2W, enfim, caindo 77% em um dia, cara. Olha, eu já passei por muita coisa nesse mercado, mas eu não me lembro de uma ação cair 77% em um dia. Acredito que já tenha acontecido, obviamente, né? Não acredito que seja um fato inédito, mas não me lembro. Não me lembro agora. Realmente um fato muito atípico, né? E aqui nos traz algumas reflexões, né? Eu acho que tem coisas que eu sempre falo para vocês e que em algum momento elas farão sentido, né? Eu acho que Americanas é uma dessas lembretes, né, que eu gostaria que a gente fizesse aqui hoje. Primeiro, vocês sabem, milhares de vezes já falei, já cansei de falar, mas continuarei falando, não invisto em varejo, né? Rafael, qual que é o seu preconceito com varejo? Não tenho preconceito nenhum, pelo contrário. Eu analiso de tudo um pouco para realmente poder agregar aqui para vocês, agregar nos meus investimentos, na carteira de minha, enfim. Mas o fato é que Americanas nunca foi bom. Nunca foi bom. Se você pega, por exemplo, o histórico de margem líquida, né? Um negócio, então, só lembrando o conceito de margem líquida, né? Eu vendo algo por R$ 100. Deixa eu pegar aqui, ó, tem um cubo mágico do meu lado aqui, ó. Tem um cubo mágico. Vamos supor que esse cubo mágico seja vendido por R$ 100. Qual que é o custo de produção dele? Vamos supor que é 70. Então, a margem bruta é 30. Essa margem bruta de 30 será retirado os custos, né? Funcionário, propaganda, imposto, aluguel, enfim. E fica uma margem, e fica um valor final. Esse valor final é o lucro líquido. E a margem líquida é o lucro líquido dividido pelo valor vendido. Então vamos supor que nesta operação aqui de produção e venda desse cubo mágico, ele seja vendido a R$ 100, custo de produção 70, tem R$ 20 ali de custos diversos, e ele dá R$ 10 de lucro. Então, R$ 10 de lucro líquido dividido por R$ 100, que é o valor de venda, a gente tem aqui 10% de margem líquida. Beleza? Ok. Então, o conceito de margem líquida assimilado sem nenhuma dúvidas, né? Então, veja que ano passado a margem líquida da Americanas foi de 0,15%, ou seja, a cada R$ 100 vendido, 15 centavos era lucro. Algo assim, até assustador, né? Porque é uma empresa que vive do giro, né? Não vive do lucro. Ela sempre tem que estar se endividando, girando, né? Estoque, tomando, enfim, dívida para existir. Aí, em 2021, que houve o boom do comércio eletrônico, né? Lembrar, 2020 e 2021, né? Foram 2 anos bons aí para o comércio eletrônico. Aconteceu o ápice da margem líquida da Americanas, 2,4. Tá? E, historicamente, é um grande moedor de dinheiro, né? Porque só perde dinheiro desde sempre. O último, entre 2010 e 2021, foram aí 10, 11 anos de prejuízo. Tá? Rafael, mas isso é um caso, vamos dizer assim, isolado do varejo, né? Com certeza, a Magazine Luiza é um, não é o caso, porque a Magazine Luiza é, né, um dos maiores
varejistas brasileiros e tal. Só que não, né? Então, você pega o histórico de margem líquida, é lógico que é melhor, eles têm um resultado muito melhor do que o da Americanas, mas veja que de bom não tem nada, né? Veja que menos 1% prejuízo no último ano, 2009, 2015, e aí, assim, o melhor ano da história do Magazine Luiza, 2019, 4,64, ou seja, cada 100 reais vendido, R$ 4,64 de lucro, né? Então, assim, varejo é um péssimo negócio, sempre foi, sempre vai ser, custos muito altos, margens baixas, toda a sazonalidade, né? Tem que ter emprego baixo, a população teve que estar com o poder de compra alto, os juros têm que ser baixo. Cara, existe eu até usei essa palavra hoje nos meus stories, que, por sinal, o pessoal gostou bastante, né? Enfim, foi uma... Tive um feedback muito bom de vocês, né, lá no Instagram. Mas, basicamente, precisa de um alinhamento planetário para que um varejista vá bem no Brasil, tá? Então, fiquem longe do varejo. Fiquem longe do varejo. E aí, hoje, estourou a bomba aí dos 20 bi com B, assim, insano, né? 20 bi de inconsistência contábil, tá? Então, aí, só para vocês entenderem. Não é um valor que não foi lançado no caixa, no balanço. Ele foi lançado, ele está lá. Não vai aparecer uma nova conta ali, 20 bi. Só que o que acontece? Ele foi lançado da forma errada, tá? Então, eles os detalhes ainda não saíram, né, mas pelo que eu pude apurar, basicamente, eles não computavam esses 20 bi como dívida, embora fosse uma obrigação, tá? Eles computavam com um outro tipo enfim, de classificação contábil, e deveria ter sido classificado como dívida, e pelo que eu pude ler, lembrando que as informações ainda estão saindo e tal, muito ruído, não tem ainda informações concretas. A própria empresa só soltou aquele fato relevante ontem, e assim, mais nada, né? Mesmo porque acho que eles vão esperar a poeira baixar um pouco, né? Mas o que eles falaram é que, aparentemente, isso não acontece nos últimos 1 ano, 2 anos, parece que aí é mais de uma década de inconsistência contábil. E isso, obviamente, vai refletir nos indicadores, né, no lucro, na margem e tal, e principalmente no endividamento, né? Então, por exemplo, imagina, não precisa imaginar, vamos ver quanto que está marcando aqui, aqui, ó, dívida líquida por EBITDA, tá? Tá 2,87, tá? Vamos supor, e aqui eu já estou supondo, tá, galera, que ao contabilizar esses 20 bi, esse indicador vai para 3, vai para 4, vai para 5, vai para 6. Rafael, qual que é o impacto? Cara, o impacto é o seguinte, todo varejista é muito endividado, né? Então, existem o que se chama de covenant, né? Basicamente, são obrigações contábeis que têm que ser mantidas, né? Olha, a sua dívida aqui eu mantenho ela para você, desde que sua dívida líquida por EBITDA não ultrapasse 3, não ultrapasse 4. O que acontece se ultrapassar? Cara, está lá no contrato, mas basicamente, normalmente, é a liquidação da dívida, né? A antecipação de toda a dívida que deve ser paga imediatamente. Cara, se isso acontecer, é tipo um efeito dominó, porque não vai ter outra alternativa, os caras obviamente não têm dinheiro para pagar, vai entrar em recuperação judicial. Tá? Então, é algo assim muito triste, obviamente, uma empresa enorme, muitos empregos, diretos, indiretos, mas não é uma surpresa, né? Ninguém pode falar assim, nossa, nunca esperava isso acontecer. Cara, o histórico de varejistas grandes quebrando no Brasil é imenso. Você tem alguns hoje, Arapuã, Mapping, Mesbla, Ricardo Eletro, para ser mais recente, né, que é a máquina de vendas, e por aí vai, tá? E é lógico que também existe aí uma pergunta, até eu soltei um meme agora há pouco lá no Instagram, depois eu vou ver lá se o pessoal gostou, que é, cara,
que esse contador estava fazendo? Por que ele fez isso? Alguém mandou ele fazer isso? Então, assim, isso ainda pode desdobrar em questões até criminais, eu imagino, deveria, né? Porque tem uma coisa errada. E aí, uma outra pergunta que obviamente vem à mesa é: cadê a auditoria? A PwC, né? Que é a auditoria independente que faz toda esse trabalho junto a americanos. O que acontece? Por que eles não perceberam? Ah, era muito difícil, não sei o que. Cara, quem percebeu foi o novo CEO. O cara percebeu em 2 semanas inconsistência de 10 anos atrás. E nenhum auditor tinha pego, só estava mandando os estagiários lá para fazer a auditoria. Então, assim, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. É um capítulo triste da história do mercado de capitais brasileiro, não tenha dúvida, mas é um lembrete importante, né, para a gente ser diligente e não cometer erros, né, cara, que podem ser evitados. Né? Por exemplo, investir em varejo é um erro que pode ser evitado. E agora, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Na realidade, é um convite até, né? Você acha que a mentoria, né, 1 milhão com 1000 vídeos como esse, né, diretamente comigo, onde você pode fazer perguntas semanalmente, te ajudariam a investir melhor? Né? Porque a mentoria 1 milhão com 1000, né, que é o recorte que você acabou de ver, ela acontece toda quinta-feira às 19 horas, onde eu ajudo ali todo mundo a entender o que está acontecendo no mercado financeiro nesse momento e mostro ali o que eu estou fazendo com a minha carteira pessoal, com a minha carteira de investimento, 1 milhão com 1000 que está aqui no YouTube, as carteiras públicas lá do Cashflix, tá? Então, eu acredito que a mentoria 1 milhão com 1000 pode ajudar principalmente aquelas pessoas que estão chegando agora no mercado, mas também aquelas que já têm um tempo de mercado e querem entender mais sobre o detalhe das coisas, né? Como foi o caso que a gente viu hoje aqui da Americanas, tá? Então eu queria fazer um convite para você. Se você quer saber mais sobre a mentoria 1 milhão com 1000, deixa um comentário nesse vídeo escrito assim, ó, eu tenho interesse na mentoria ou quero saber mais sobre a mentoria, que eu vou responder cada um desses comentários, tá? E aí você vê se faz ou não faz sentido a mentoria 1 milhão com 1000 para você, tá bom? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, né, para que eu possa cada vez mais trazer conteúdos como esse para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquele grupo de amigos que ficou falando, vamos comprar Americanas e tal. Inclusive, depois, né, no dia seguinte, a derrocada de mais de 70%, ela até subiu, mas tudo isso pode ser uma grande armadilha, como você viu, né? Eu acredito que sim, pode ser que a Americanas entre em recuperação judicial e aí o negócio pode ficar muito, muito pior do que já está, tá? Então compartilha esse vídeo com alguém que está falando que vai comprar Americanas, enfim, acho que esse vídeo pode ajudar de alguma maneira, tá? E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação que tem vídeos novos todas as semanas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!